eu sempre estava nessa corrida dos ratos. E isso foi que mudou totalmente ali a minha realidade. Foi o pensamento primeiro. Eu tinha um problema, eu consegui resolver esse problema e agora eu vou ajudar as pessoas a resolver esse problema. Hoje, se eu quiser parar de trabalhar, eu consigo, porque eu já banco o meu estilo de vida, tipo assim, a minha vida, minha existência na Terra, eu quero ter 1 milhão. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, esse episódio aqui é pra você que quer aprender de fato como transformar o seu conhecimento em um negócio digital e escalar as suas vendas usando o poder do orgânico pra isso. Sabe por quê? Porque hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. Ela é uma referência no mercado financeiro e em vendas orgânicas, gente. Com apenas 3 anos de criação de conteúdo e 1 ano e meio de vendas no digital, ela já faturou mais de 3 milhões de reais e impactou a vida de mais de 3 mil alunos. Vê se pode quanta gente. Exato. Meu Deus, sua história foi marcada por muita superação e por muita transformação. Ela saiu de mais de 150 mil reais em dívidas e hoje ajuda milhares de pessoas a conquistarem a sua própria liberdade financeira. Chegou a nossa vez de saber como é que ela usou o poder do orgânico pra isso em tão pouco tempo, hein? Isso aí. Então, olha assim, ó, recebendo a sua premiação de 1 milhão de reais faturados apenas na KiwiFi. Seja bem-vinda quem, Bruno? Quem será? Quem será que rufem os tambores? Seja muito bem-vinda, Heitonilda Neta! Oi, pessoal. Oi, Bruna, Carol. Muito obrigada pelo convite, tá? Uma honra bater esse papo aqui com vocês sobre marketing. Que legal, seja bem-vinda, para nós, Heitonilda. inclusive. E olha só, Heitonilda, pra gente começar com o pé direito e a galera poder conhecer um pouco mais sobre você, me conte. Como é que era a sua vida antes de empreender no digital? E o que também te levou a buscar essa mudança, né? Então, minha vida, uma vida comum, trabalhando como CLT, trabalhando todo dia, né? De manhã, de tarde, normal, 8 horas ou mais por dia. E a minha vida era sem resultados, assim, extraordinários, né? Como eu consegui conquistar no digital. E aí, depois que eu comecei a empreender online, eu consegui ter mais escala, eu consegui ter mais tempo livre e consegui ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. Mas, basicamente, é isso. Depois que eu entrei nesse mundo online, eu consegui ter mais liberdade, mais dinheiro e mais tempo livre no geral. E como é que você fazia o quê? Você falou que trabalhou CLT, mas quais foram suas experiências antes de fato de entrar no mercado financeiro? Bom, primeiro eu trabalhei numa empresa de Xerox, né? Eu era atendente lá, tirava Xerox, fazia impressões, essas coisas assim. Depois eu arrumei um emprego na maternidade lá da cidade de Patos, na Paraíba, onde eu me formei. E trabalhei lá por 2 ou 3 anos, mais ou menos, como técnica administrativa, cuidando de computadores no geral. E depois fui atendente lá na Oi também, do setor de reclamações. Então, ouvi muito. Mas basicamente é isso. Trabalhei. Aí, quando eu estava na Oi, eu montei minha primeira empresa de ar-condicionado. Manutenção e venda de ar-condicionado. Por que ar-condicionado hospitais. especificamente? Porque eu trabalhava na maternidade, né, como eu falei para vocês. E aí eu trabalhava lá como CLT, normal, só que eu comecei a ver coisas que precisavam ser feitas lá dentro. E eu notei que o setor de ar-condicionado exigia uma empresa assim mais capacitada, porque não tinha profissionais lá que atendessem, né? Eu sempre via as enfermarias muito quentes, os ambientes no total. E eu pensei, vou colocar uma empresa de ar-condicionado para ajudar aqui e também ganhar dinheiro. Aí montei essa empresa e chamei 2 técnicos para trabalhar comigo. Então essa foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo mesmo. E essa empresa, eu montei ela quando eu ainda trabalhava na Oi. Então era como se fosse um paralelo. Até ela começar a dar certo e eu pedi demissão de lá. Aí depois da Oi, eu me formei na faculdade. Para quem não sabe, eu me formei em arquitetura. Totalmente diferente do que faz agora. Totalmente diferente, mas eu tava ali, né, tinha que me formar. Legal. Aí, quando eu tava na faculdade, eu trabalhava na Oi também e montei essa empresa de ar-condicionado. Beleza, saí da Oi, né? Aí, quando eu tava na faculdade ainda, foi que essa empresa começou a dar mais dinheiro. Então, eu já pensava ali que eu não ia seguir o ramo da arquitetura. Só que essa empresa, como muitas empresas, né, muitos empreendedores iniciantes, ela quebrou.
Foi aí onde eu pensei, eu não vou montar mais um negócio físico, porque demanda muito dinheiro para você montar. É complicado trabalhar assim com poucas pessoas, poucos funcionários. As empresas não acabavam não pagando tão bem a empresa. E aí ela quebrou. Foi quando eu comecei a montar sites para monetizar no Google AdSense e faturar através de anúncios mesmo. Foi o meu primeiro negócio online que deu certo. E foi a partir dessa empresa de ar-condicionado que não deu certo que você pegou e teve essa dívida de 150 mil reais? É isso. Então, essa dívida foi muito do FIES também. Então, quando eu comecei na faculdade, eu comecei 100% com o FIES. Então, já era uma dívida de mais de 90 mil. Quando essa empresa faliu, eu também precisei fazer empréstimos nessa pessoa jurídica para pagar os funcionários, né? Demitir todos direitinho. E também peguei empréstimos na pessoa física. Então, foi uma loucura. E eu tinha um consórcio de um carro. Atrasava as parcelas, era aquela coisa toda. E aí juntou numa dívida de mais de 150 mil reais. Ali, naquele momento, foi o fundo do poço financeiro para mim. E aí você começou a trabalhar já com sites, depois disso. Quando eu quebrei essa empresa, né? Ela quebrou juntamente comigo, enfim. Pouca experiência também, né? Sim. Normal, Sim. que empreendedores quebrem no início e tal. Então, eu fiquei sem emprego, já depois de formada, fiquei sem emprego e sem a empresa. Então, eu fiquei praticamente sem renda ali, uns 2, 3 meses, até começar a ser redatora de um site. Então, eu não comecei o meu site de cara, assim, eu comecei a ser redatora. Fazia matérias para um colega e ganhava por isso. Ganhava R$1.000 por mês, R$250 por semana. Aí eu comecei a ver a estrutura novamente, essa eu esqueci de falar para vocês. Comecei a ver a estrutura daquele site, igual aconteceu na maternidade. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou criar meu site. Ok. Porque eu consigo... Ela sempre visionária, né? Vendo oportunidades. Muitas pessoas perguntam, mas ele não ficou chateado não, porque você deixou de ser redatora e montou um site? Muito pelo contrário, a gente é amigo até hoje. Porque ele sabe, né? Ele não ia querer prender uma pessoa que queria empreender também. Então foi assim, criei um site, depois criei outro, aí comecei a ganhar os meus primeiros R$100 nos sites, 120, 130, depois passou ali $1.000, 2.000, e todo esse dinheiro eu comecei a investir. É aí onde veio a criação do canal também, e esse meu lado mais controlada financeiramente, porque eu até então não era. Já que eu consegui chegar numa dívida tão grande, quebrar uma empresa, enfim, foi uma transformação total. E como é que você descobriu o mundo dos investimentos, né? Que você olhou e falou assim, caramba, se eu começar a estudar sobre isso, talvez eu mude minha vida. Quais foram os seus primeiros passos nesse universo? Então, eu já vinha passando problemas financeiros assim há muito tempo, desde que eu saí de casa com 18 anos. Então, sempre tinha um emprego, aí quando não tinha mais aquele emprego, ficava sem dinheiro total, ficava numa situação financeira ruim e às vezes me endividava ali no cartão de crédito para pagar também uma confusão. Eu sempre estava nessa corrida dos ratos. Acho que a vida do brasileiro, assim, comum, né, digamos assim, é bem... A margem é mínima de quem talvez não tenha um pensamento de não ser assim, né, no começo. É porque as pessoas geralmente elas pensam só em receber o dinheiro no início do mês, gastar, aí depois trabalhar para pagar a conta, e aí fica sempre nisso. Exato. Eu tava igual. E aí eu parei assim, tava, como eu falei para vocês, no fundo do poço mesmo, sem saber o que fazer. Eu disse, não, eu tenho que primeiro organizar a base, que era me educar financeiramente. Ali naquele momento não importava quanto eu iria ganhar, porque eu conseguia gastar. Nessa empresa de ar-condicionado, eu ganhava ali, às vezes, pegava 20 mil, que é um bom dinheiro, né? Mas mesmo assim, ia embora. Caraca. Ia embora. Aí eu comecei a procurar conteúdo no YouTube sobre educação financeira. Como montar uma reserva de emergência, como poupar dinheiro do jeito certo, como investir. Foi aí onde eu comecei com os meus primeiros investimentos. E o primeiro investimento que eu fiz foi com R$200, lá no finalzinho de 2019. Eu pensei ali, não, esses R$200 eu não vou gastar, porque sempre que você recebe o dinheiro, se você deixar para investir só no final do mês, se sobrar eu vou investir um dinheiro, você não investe nunca, porque não vai sobrar nunca. Aí eu passei, não, recebi esses 1.000, vou pegar 200 e vou investir.
ai meu Deus, não sei como é que eu vou pagar as contas, mas eu vou dar um jeito. Então eu acabei adaptando a minha vida ali a isso. Se eu ganho 1.000, eu gasto 800. Se eu ganho 3.000, eu gasto 2.500 ou 2.000. Isso foi que mudou totalmente ali a minha realidade. Foi o pensamento primeiro. E depois, aí à medida que eu fui ganhando mais, eu adaptei um pouco minha vida financeira, meu padrão de vida. Só que até hoje é assim. Entra o dinheiro, eu pego ali 70% de tudo que eu ganho e já invisto. Legal. Com o resto é que eu consigo viver. Pô, que Inteligente, legal. é E isso. no final das contas é o feijão com arroz que todo mundo pode fazer e tem acesso, né? Ter essa reorganização financeira. Agora, quando que você percebeu que você poderia usar o que você tinha feito pra si, né? Pra transformar a sua situação financeira pra também ensinar outras pessoas a saírem de uma situação complicada financeiramente? Boa. Quando eu comecei a sair dessa situação, eu imaginei, né? Eu tinha um problema, eu consegui resolver esse problema e agora eu vou ajudar as pessoas a resolver esse problema. Porque eu passei por aquilo ali. Tem muitos educadores financeiros que não precisaram passar por dívidas, por aperto e tal, e ensinam, beleza, mas eu passei por tudo aquilo que muitas pessoas passam, né? Dessa situação ruim financeiramente. Então, eu pensei isso. Como eu resolvi o meu problema, eu posso resolver o seu, se o seu for igual ao meu. E aí, eu comecei a criar conteúdo sobre isso no YouTube, lá em agosto de 2021. E o YouTube, esse que vocês conhecem hoje, não foi meu primeiro canal. Ah, não? Não, eu já tive um canal de sites. Como eu trabalhava com sites... Estava fazendo conteúdo sobre sites. Eu peguei e Legal. falei, vou criar um YouTube sobre sites. Mas também não deu certo, igual a empresa lá que quebrou, esse aqui, ele não deu certo. Então, eu falei, vou passar para outro. Mas nunca desisti do canal também, né? Então, você sempre gostou de compartilhar conhecimento, por assim dizer. Sempre gostei. Sempre gostei de compartilhar, principalmente isso. Até no meu meio, quando a gente tá conversando, assim, com alguns amigos e tal, eu tento compartilhar esse conhecimento, assim, da criação. Tava conversando até com o menino que tava fazendo uns takes aqui. E aí eu falei pra ele, por que você não compartilha, né, seu conhecimento no YouTube e tal? Mas sempre gostei de incentivar as pessoas a economizar, ganhar mais dinheiro, colocar negócios, enfim, sair. Você lembra Massa. qual foi o seu primeiro conteúdo no YouTube? E como é que você organizou ele pra soltar ali nas redes? Meu primeiro conteúdo foi como ganhar 3.000 reais com sites. No primeiro canal. Aí por que esse canal não deu certo, né? Muita gente pergunta. Porque quando eu comecei a criar o conteúdo lá no YouTube, eu falei assim, eu vou criar 6 meses, vou passar 6 meses criando 2 vídeos por semana. Se em 6 meses eu não conseguir as 4.000 horas, né, exigidas pelo YouTube para monetizar e os 1.000 inscritos, aí eu mudo para outro nicho ou para outro assunto, abordo de outra forma. E foi isso que aconteceu. O de site eu passei 6 meses criando e não tive resultados. Tive no primeiro mês 30 inscritos, no segundo mês 60. Foi uma coisa assim que não cresceu como deveria ter crescido. Não consegui monetizar e passei para o de investimento. E o de investimento, o primeiro canal foi como escolher ações do jeito simples. Descomplicado. Só que nessa época também, você não estava pensando em, por exemplo, criar um curso. Estava pensando em monetizar com o YouTube. Eu só queria monetizar com o YouTube. Olha só. Falei assim, não, eu quero ganhar, olha só, meu sonho da época, né? Eu quero ganhar 1.000 reais pra eu pagar meu aluguel, da época era 1.000 reais, pra eu pagar meu aluguel e pronto. Pra mim tá excelente. Mesmo criando 2 vídeos por semana, se eu conseguir ganhar 1.000 reais no YouTube, tá ótimo. Mas aí a vida te surpreendeu, né, Tonilda? Chegamos. Inclusive, o que te fez perceber que o YouTube era a plataforma certa pra você construir autoridade? Eu acho que você nem tava pensando em autoridade nessa época, né? Mas, por exemplo, você poderia ter pensado no Instagram pra criar conteúdo ou TikTok. Nem sei se o TikTok tava em alta nesse sentido, mas por que tu escolheu o YouTube especificamente? Eu escolhi o YouTube primeiro porque eu consumo muito o YouTube, né? Quando a gente quer aprender alguma coisa, seja lá o que for, a gente vai ali no YouTube, que é uma aula mais completa, com mais conectividade ali mesmo com o assunto e tal. E eu percebi que o YouTube é uma cauda muito longa, né? Cauda muito longa é quando você cria um vídeo que ele vai ficar sendo visualizado por 5, 10, 15 anos. Então, eu percebi, se eu criar aqui, eu posso, por exemplo, ganhar 20 reais por mês com esse vídeo, aí no outro mês
os outros vídeos que eu fiz, vou ganhar R$20, então daqui a 5 anos eu vou estar ganhando muito dinheiro desses vídeos que ainda estão sendo visualizados. No Instagram, não. No Instagram, a gente tem que virar ali uma máquina de produção de conteúdo, porque você posta um baita conteúdo, coloca lá no destaque, mas destaque quem vê, né? A galera chega no seu perfil, vai estar nem aí pra... muito curiosa pra entender, assim, alguma coisa assim, mas não é, eu acho que não é uma plataforma para conteúdo mais extenso e mais longo. Aí eu pensei, vou criar aqui no YouTube que vai me dar mais liberdade, para eu não ficar tão presa assim na rede como seria no Instagram e TikTok, nem se fala, né? Até porque no YouTube você consegue ter liberdade até pra ensinar mais a fundo alguns termos, alguns assuntos que precisam de mais tempo, né? E as outras redes, querendo ou não, elas precisam captar a atenção das pessoas mais rápido e isso faz com que o seu conteúdo seja rápido também. Eu acredito que finanças seja um assunto de cauda longa mesmo, né? As pessoas que buscam por isso, elas querem aprender, assim como você buscou lá no passado. Exatamente. E o YouTube é uma plataforma que você vai para aprender. O Instagram você vai para diversão, né? Ah, vou ver uns videozinhos aqui rápido. Então, às vezes eu tô passando e tem alguém com conteúdo lá no Instagram, eu só pulo. Porque eu não tô ali para aprender. Quando eu quero aprender alguma coisa, e todo mundo, eu acho que a maioria, vai lá no YouTube, né? Perfeito. E para quem tá começando, o que você considera como essencial para começar a construir uma audiência no YouTube? Primeiro é ter a paciência que a plataforma nos exige, né? Você não vai postar um vídeo lá e amanhã vai ter uma audiência querendo comprar de você ou querendo assistir mais vídeos de você. Então, você primeiro tem que ter aquela paciência de produzir um bom conteúdo lá para que as pessoas consigam se sentir mais próximas de você. Então, o que eu sugiro sempre para as pessoas é, se você resolve um problema, só você ter um problema, resolver o problema e vender a solução, que é lá no YouTube. Você vai estar ensinando as pessoas a resolverem alguma coisa. Seja alguma coisa relacionada à alimentação saudável, relacionada à reserva de emergência, relacionada a ações, fundos imobiliários, alguma coisa assim que você está resolvendo um problema. E muita gente deve ter essa trava de construir audiência no YouTube justamente pela demora, né? Não é que demora, é que a plataforma acha ela muito democrática. Você tem um tempo ali pra acertar o seu público, acertar a sua comunicação pro público certo, fazer seus vídeos bombarem. É lógico que hoje tem muita gente craque nisso, né? Pessoas que conseguem crescer um canal muito rapidamente, como não era antigamente. E mesmo assim, a plataforma tá mudando o tempo inteiro. E aí eu te pergunto, como é que você hoje organiza os seus conteúdos de finanças mesmo, para criar todo... Eu não sei se isso existe no seu canal, mas existe um conteúdo de topo, meio e fundo, é tudo topo? E até dentro das suas outras redes sociais, você usa elas como redes sociais extras para ser uma extensão do seu conteúdo denso no YouTube ou não? Não, mas tem algumas estratégias, assim. Eu não uso sempre, usava muito no início, que era... Eu percebi no início que se eu criasse um conteúdo, assim, como investir? É um conteúdo de cauda muito aberta, né? Eu acho que fala assim, cauda aberta mesmo, eu acho. Público aberto, né? Tipo, não é todo mundo, como investir? Investir em quê? Eu percebi que eu não conseguia atrair um público meio que fiel para o meu conteúdo. Quando eu fazia um vídeo assim, como investir em fundos imobiliários? Atraía mais gente. E quando eu fazia um vídeo assim, como investir no MXRF11, que é um fundo imobiliário. Então já era mais filtrado. Aí eu atraía uma porrada de gente. Então, quando eu falava assim, como investir no Nubank? Então, atraía menos pessoas. Como investir no ETF X no Nubank? Atraía mais gente. Então, eu foquei nesse tipo de conteúdo para crescer. Tá aí um grande insight, né? Que no final das contas, quanto mais específico você é, mais pessoas interessadas naquele assunto você vai atrair. Em questão de, por exemplo, thumb, você também percebeu esses detalhes, que são pequenos detalhes que também vão conectar ali as pessoas além da criação de conteúdo, né? Com certeza. Um ponto que muita gente deixa de lado é que, geralmente, elas focam no vídeo em si, fazem um baita vídeo, mas não depois vai pensar no título ou na thumb. E eu acho errado, porque se você fizer um bom... Tem muitos vídeos que estão mortos aí no YouTube, muitos vídeos bons, mas a galera não entra. Então, o que eu faço? Eu penso primeiro na thumb. Primeiro de tudo. Qual a thumb que vai chamar a gente aqui pro meu vídeo? Essa thumb aqui. Então, beleza. E o título agora? Esse. Aí, depois eu desenvolvo o conteúdo
focado nisso. Ah, então é antes do próprio roteiro do Antes vídeo. de tudo, do Que vídeo. legal. Aí no vídeo, e também o que acontece muito é que as pessoas fazem o vídeo, depois diz, eu falei sobre ações, fundos imobiliários, como é que eu vou fazer a thumb? Ok. Aí faz uma thumb lá, só que quando a galera entra no vídeo, a thumb não conseguiu passar o que o vídeo ia entregar. Então isso acaba gerando um clickbait, né, que fala, e as pessoas entram lá e falam, não era isso que eu queria ver. Então acaba diminuindo a retenção do vídeo. E no YouTube, quanto mais retenção você tiver, mais ele vai entregar para as pessoas o seu conteúdo. O meu, eu cresci muito por conta disso, desse pensamento, eu acho. Porque eu chamava as pessoas através da thumb e no vídeo, como eu já tinha a thumb feita, falava, agora eu vou entregar tudo que tem na thumb. O que era um padrão na sua thumb? A forma como você ficava, além do que tinha escrito, como é que era? Que você percebe que hoje funciona muito bem e talvez se tornou um padrão. Ou talvez não, né? Às vezes não tem um padrão. Eu tenho um padrão, assim, de colocar a minha imagem na metade da thumb e na outra metade eu colocar alguma coisa que as pessoas querem muito, por exemplo. Colocar uma foto, assim, da minha mão segurando o aplicativo do Nubank com um saldo lá. Todo mundo... Quero ver o que essa menina tá falando aqui, né? Tem lá 10 mil, 3 mil, alguma coisa. Ou então, se for um fundo imobiliário ou uma ação, eu coloco alguma coisa da Petrobras, alguma coisa da Vale, que chama mais a atenção. Então, eu sempre dividi assim, deixei bem dividido, né? Meu rosto com o que eu vou entregar naquele vídeo. Então, acho que, não sei se é um padrão, mas é algo que eu sempre fiz, Sim, no final das contas é você... Eu disse que eu vejo nas thumbs hoje do YouTube, né? São thumbs muito pensadas em o que vai chamar a atenção da minha audiência. E aí precisa conhecer a galera que tá ali te acompanhando, né? Sim. E querendo ou não, assim, me surgiu uma dúvida. Você disse que pensa na thumb primeiro antes de tudo. Mas pra pensar na thumb primeiro, você se pergunta assim, poxa, o que vai chamar a atenção do meu público aqui? Ah, já sei. É como investir em, sei lá... FI. FI, tantos XYZ. E como é que você chega nesse assunto? Que tipo de pesquisa você fez alguma pesquisa com a sua base que mostrou que 90% deles têm dificuldade de investir em FI, essa FI específica? Que tipo de estudo você faz? Ou você tira simplesmente do feeling? Porque muita gente faz através do feeling, mas eu acredito que até para você ter um feeling, existe ali padrões que você identificou, né? Sim, certamente. Aí, só concluindo essa questão da thumb, eu não faço uma thumb muito elaborada, eu faço uma thumb mais minimalista, uma thumb mais clara. Eu não coloco muitos elementos, eu coloco só realmente para a pessoa conseguir visualizar o que vai ter no vídeo, aquela coisa mais chamativa. Então, as minhas thumbs, elas são muito mais minimalistas do que outros canais, por exemplo. E aí, como eu chego nessa ideia da thumb? Eu consumo muito conteúdo lá na gringa, né? Lá na Europa também, nos Estados Unidos. E aí, às vezes, canais que eu sigo, eu vejo que eles postaram ali, abordaram um tema que deu bastante. Tipo, um mês, 1 milhão de visualizações. Então, se lá deu isso aqui, eu posso modificar, melhorar essa thumb, melhorar esse título, melhorar o vídeo e fazer aqui também. E tem dado muito certo. Entendi. Você também já encontrou algo que funcione em relação ao tempo de duração dos seus conteúdos? Sei lá, vamos supor que um conteúdo de 40 minutos, ele teve uma retenção muito maior do que um conteúdo que você fez em 25 não, vou botar 1 hora. Você encontrou isso? Sei lá, a questão de, se eu fizer 35, 40, dá muito bom. Ele vai viralizar. Mas se eu fizer talvez 1 hora e pouco falando coisas muito mais profundas, indo mesmo densamente, ele não bomba tanto. Eu acho que as pessoas, pelo menos o meu público, não gosta muito de conteúdo tão extenso, porque você acaba enrolando um pouco para entregar o prometido. Então, eu busco fazer um conteúdo ali no máximo, 15 minutos, às vezes passa um pouquinho, mas fica ali entre 12 e 15 minutos, eu acho que é o que dá para eles assistirem ali todo o vídeo, por exemplo. Eu tenho uma retenção muito boa lá, tanto que o canal
tá crescendo bastante, muito por conta dessa retenção também. Tem mais 600 mil inscritos, né? Tem. Se eu não me engano. Um dia Legal. desse tinha 100. Cara, Caraca. legal. E agora entrando um pouco lá na parte onde você criou toda a sua autoridade no YouTube, pessoas começaram a te seguir com mais frequência. Como é que foi o processo de criar seu primeiro produto digital? Porque até então, sua ideia era monetizar com o YouTube e pagar seu aluguel, mas não foi bem assim, né? Foi muito superior do que eu imaginava, né? Então, quando eu comecei o canal em agosto de 2021 e eu só lancei o curso em abril de 2023, ano passado. Até então eu não queria lançar, falei, não, vou compartilhar aqui meu conhecimento de graça mesmo, tal. Só que o que acontece? Você não consegue ser muito profunda ali no YouTube. Porque mesmo que você entregue os conteúdos com os temas lá bonitinho e tal, a galera quer uma coisa organizada, passo a passo, quer tirar dúvidas também, quer entrar ao vivo, quer te ver, quer falar com você, quer contar a história. Então, muitas pessoas começaram a ir lá nos meus vídeos, falar, Itonilda, eu queria um curso, eu queria uma mentoria, eu queria não sei o quê. Bobagem, não sei o quê. Só que depois, eu só conseguia ler isso lá no meu Instagram, e lá no YouTube. Eu falei, não, vou criar um produto para esse pessoal. Então, meio que você não começa ali e quer vender a qualquer custo. Você primeiro entrega alguma coisa até que as pessoas sintam necessidade de ter um produto seu. Gerar valor primeiro, Perfeito. né? Exatamente. Então, eu tive muita paciência. Eu comecei em 2021 e só em 2023, quase na metade do ano, que eu criei um produto. É tanto que no primeiro lançamento, nem sei se eu chamo de lançamento assim, né? Foi só o lançamento da turma mesmo. Lotou, tive que abrir mais vagas. Falei até pro Diego, que é um menino que trabalha comigo nas vendas, né? Falei pra ele, não, eu quero abrir 30 vagas. Ele falou, você é louca? 30 vagas com a audiência que você tem? Pode abrir 300, 400 vagas. Eu falei, não, como é que eu vou conseguir o suporte e tal? Eu falei, tá bom, vou abrir 100 vagas. Aí na primeira turma, a gente vendeu 100 mil reais. Caramba, Itônio. E tudo no orgânico. Tudo no orgânico em um dia. Demanda reprimida, né, cara? Uhum. Isso faz total diferença. A galera já tava Caramba. prontíssima ali. Muito Tava mais quente, fácil. tava quente. Total. É tanto que eu recebi, né, a pulseira, como eu tava falando pra vocês, de 10 mil, né, que vocês mandam, uma Sim. pulseirinha e tal. E na outra semana eu já recebi a placa com a cesta. Caraca, Foi tudo muito incrível. rápido, Que assim. massa. E falando em demanda reprimida, aí eu pensei, pronto, vendi só isso aqui, na próxima turma eu não vou vender nada. Não vou conseguir vender nada, porque todo mundo já comprou, né? Aí depois eu fiquei pensando, não, mas o YouTube não tá crescendo, né? E às vezes tem pessoas que não conseguem entrar naquela turma, mas se organiza financeiramente para entrar na próxima. E aí na próxima foi maior ainda. E depois estabilizou. Quanto mais o YouTube cresce, mais a gente vende. Cara, isso deve ser incrível, né? Às vezes você não tá esperando, aí você vê acontecendo, você fica... Caraca! Tô falando isso porque veio uma vez aqui a Luana Mouri, e ela vende um curso relacionado à medicina em inglês, sabe? E ela fez uma grana em uma semana, e ela não tava esperando, ela não tava zero preparada pra aquilo. Ela tinha uma audiência tão engajada com o que ela postava, que ela pegou, jogou o link da QIFI. Ela só tinha um checkout, ela literalmente só fez um checkout, botou ali no stories dela, bum! Ela bateu 1 milhão assim, ó, acho que em menos de um mês, em semanas ela bateu 1 milhão. E ela veio aqui e ela falou, ela não tava esperando aquilo, sabe? Então deve ser muito interessante quando você, às vezes, não acredita que algo pode acontecer, e você vai lá e pá! Inclusive, quando é que você fez 100 mil? Como é que foi pra você? Porque, Ah, cara, eu tô presa Os primeiros ainda no 100 negócio. mil! Eu só queria bizarro. pagar meu aluguel. Do mas nada, né? fiz 100 mil. Eu falava Bom isso, dia. né? Então, os 100 mil investimento ou da QIFI, assim, minha reação? Porque O Os seus 100 mil, Os primeiros, meus 100 mil. primeiro lançamento lá. meus 100 mil reais, eu comecei a juntar dinheiro antes, né? Um pouquinho de vender curso. Então, os meus primeiros 100 mil eu consegui juntar depois de 3 anos investindo. Ok. E os meus primeiros 100 mil na QIFI foram bem mais, assim, surpreendentes, porque foi muito rápido. Então, até hoje, eu fecho as vagas rápido, né? O pessoal que trabalha comigo até fica estressado e tal. O Diego também, vamos deixar esse negócio rolar. Mas aí eu deixo aberto 7 dias. Se eu deixasse aberto 15 dias ou fizesse um lançamento, eu tenho certeza que eu venderia muito mais. Caramba. Mas aí eu fico mais naquela, porque eu gosto de vender o produto do meu jeito, assim, sabe? Eu não sim. gosto de forçar alguma coisa ou fazer anúncios e tal. Eu não sou muito fã, assim, de anúncios, apesar de não ter nada contra e tal. Mas eu acho, assim, que quem compra de mim
vai lá porque quer comprar. Sim, fica Eu nem natural. nem preciso vender muito, né? Tá lá o produto. Vou abrir tal dia. Quem quer comprar, se prepara e compra. E eu acho muito, muito massa isso. Que legal. Que legal. E olha só, Itonilda, você hoje é uma referência em finanças, né? Então, acredito que chegou o momento a gente aprender um pouco sobre isso. Como é possível, aliás, é possível viver da renda e parar de trabalhar? Conte para mim. Com certeza. Como? Me explica um pouquinho. Bom, viver de renda, eu acho que é um assunto muito comentado agora, né? Mas as pessoas já queriam isso há muito tempo. Porque lá atrás, há 20, 30 anos, o que as pessoas faziam? O sonho era comprar uma casinha para alugar e viver aquele aluguel, né? Comprar outra casinha até ter ali 10 casinhas para viver da renda dos aluguéis. E hoje isso ficou muito mais fácil, porque hoje existem os fundos imobiliários, que nada mais são do que imóveis, né? Quem não pode juntar 200 mil para comprar um único imóvel, pode, a partir de R$10, comprar um pouquinho, uma cota, um tijolinho ali daquela edificação. E aos poucos ir construindo a renda passiva, né? Para viver de renda. Como eu fiz, comecei ali com R$200, mas fui comprando aos poucos fundos imobiliários e hoje eu consigo viver da renda dos meus investimentos. Que viver da renda nada mais é do que você receber, por exemplo, você compra um fundo imobiliário, você recebe 1%. Então, se você tem 100 mil reais lá, você consegue receber ali, R$1.000 por mês. Você tem 200 e assim vai. Então, focar na construção de uma renda passiva é isso. Investindo aos poucos e daqui a 5, 10 anos você ter esse dinheiro que cobre os seus custos mensais, seus custos fixos mensais, para você parar de trabalhar e viver só da renda. Hoje, se eu quiser parar de trabalhar totalmente, eu consigo, porque eu já banco o meu estilo de vida com os meus rendimentos dos investimentos. Olha isso. Olha, isso aí Quem é é que vida. não quer? Legal. Inclusive, qual o valor mínimo que você considera ok para começar a investir? Valor mínimo. Valor mínimo, a partir de R$10 você já consegue começar. Já ganhando dividendo com Já R$10. ganhando Ok, dividendos. legal. Se você pegar R$10 e investir num fundo imobiliário, mês que vem você já vê pingando ali 10 centavos na sua conta. Ok. Ah, mas 10 centavos, tá? Eu me lembro quando eu estava recebendo R$1. E as pessoas ao meu lado falavam assim, isso não é nice, vamos procurar outra coisa para fazer, isso aí não dá dinheiro, né? Isso aí não dá dinheiro, isso aí... Sentiu uma indireta. De grão em grão, a galinha enche o papo, né? Não, já dizia o ditado. Só que eu já acreditava naquilo ali. Falei, Ok. nossa, eu tenho R$200 aqui, tudo bem, tô ganhando aí pouquinho, né? R$1 e pouco. Mas quando eu tiver 200 mil e quando eu tiver 1 milhão, que eu sempre soube que eu ia ter 1 milhão, Caraca. né? Então, assim, não sabia como, mas sabia que eu ia ter um dia. E foi mais rápido que você imaginou, né? Muito mais. O poder de mentalizar, né, galera? 1 milhão era o meu plano pra vida. Ok. Tipo assim, a minha vida, minha existência na Terra, eu quero ter 1 milhão. Já passou, né? Assim, Que legal. Já foi. já foi. Agora, Próximo. eu imagino que a galera deva te perguntar também, tá, mas Itonilda, como é que eu posso aumentar a velocidade dos meus ganhos relacionados aos dividendos, por exemplo, né? Porque realmente, para quem eu acredito que investimento é um assunto para você que já ganha algum dinheiro e quer aumentar essa renda. E não para um assunto que tá para alguém que já tá extremamente endividado, né? Porque primeiro a pessoa que tá endividada, ela precisa pagar as dívidas dela para depois sobrar dinheiro, para depois ela pensar em investir. Tô certa ou tô errada? Assim, você tá certa porque é o que você escuta falar por aí, né? Olha, então eu estou, como é que é? Como é que é? Enviesada. Não, assim, eu escutei as grandes pessoas aí que falam de finanças aconselham isso. Só que E tem outro caminho. tem outro caminho. Legal. Tem o meu caminho. Boa. Tipo, eu comecei devendo R$150 mil. Eu tava devendo os R$150 mil, não tinha pagado nada ainda. Só que os investimentos foram a porta de entrada para eu conseguir mudar a minha mentalidade. Se eu não tivesse entendido esse negócio de renda passiva, eu não teria me dedicado tanto para investir e construir um patrimônio que me possibilitasse viver de renda. Então, quando eu estava ferrada financeiramente, eu pensei, eu preciso investir. Muita gente fala, mas você precisa ganhar mais dinheiro. Ganhe mais dinheiro sem ter a mentalidade certa para ver o que acontece. Você perde tudo. Entendi. É tanto que tem gente que ganha aí na loteria, prêmios do BBB, Fazenda, e depois de 2 anos estão pobres. Por isso, porque você não tem a mentalidade certa. Então,
eu comecei assim, devendo, os investimentos foram a porta de entrada. Quando eu aprendi a investir, aí eu falei assim, agora veio o insight, a ideia de pensar em ganhar mais. Opa, se com esse pouquinho aqui eu tô conseguindo fazer isso, se eu ganhar mais, eu vou conseguir fazer muito mais. Aí eu comecei a ganhar mais, pensar só em renda extra. Só pensava nisso, fazer dinheiro, fazer dinheiro. Fazia dinheiro e aí eu separava em partes meu dinheiro. 10% vai para investimento, 20% vai para dívidas, porque eu devia muito, e o restante eu vou conseguir viver, pagar meu aluguel, minha alimentação e tal. Fiz isso por 2 anos, até pagar tudo. Aí, quando eu conseguia ganhar mais dinheiro, eu sempre aumentava essa porcentagenzinha da dívida, para eu me livrar logo. Só que eu nunca mais deixei de investir, nem um mês. Ok, perfeito. Então, tem outro caminho, né? Entendi. Não precisa ser uma coisa radical ali, né? Você pode começar a investir com um pouco que você tem, mesmo estando nas dívidas. Exatamente. E aí, conforme você vai ganhando mais, você vai aumentando o valor dos aportes. Exato. Perfeito. Isso, inteligente. Inclusive, existe alguma ferramenta pra você ficar acompanhando? Ah, tal mês eu vou investir tanto, agora eu vou investir tanto. Fazer esse planejamento financeiro? Ou você acha que é mesmo ali no lápis? Porque eu faço tudo no lápis, tá? Eu vou ter uma caderneta e eu vou anotando. Sou muito de anotar. Mas você faz, né? Mas eu faço. Tá bom, então. Eu não sei de nenhum aplicativo, não uso, mas eu colocava ali na planilha. Perfeito. E aí eu faço fazia na um planilha gráfico, também. assim, bem simples. E eu organizava meu dinheiro pra ficar tudo direitinho ali nessa porcentagem que eu dividi. Foi desse jeito que eu consegui sair das dívidas, investir um pouquinho e ganhar mais. E pra gente entender um pouquinho mais sobre seu estilo de vendas, hoje como é que funciona o seu modelo de venda? É pelo comum que todo mundo ali já conhece, lançamento perpétuo, ou tem algum outro tipo de estratégia? Tem outro tipo de estratégia, assim, não é no perpétuo, porque eu prezo muito por um bom suporte aos alunos, então se eu deixar no perpétuo eu vou vender mais do que eu deveria para manter a qualidade ali desse suporte. Então não deixo no perpétuo, deixo aberto as vagas por pouco tempo. Só que antes eu fazia um vídeo lá no YouTube para vender. Então eu chamava a galera para um evento, uma aula Viver de Renda. Vamos dar um exemplo. Chamava a galera para essa aula e aí nessa aula eu abria o carrinho, abria as inscrições para o curso. Só que eu percebi que quando eu fechava ali, e como o meu YouTube estava crescendo muito de forma acelerada, percebia que tinha gente que chegava ali, queria meu produto, mas não tinha e também não tinha outro caminho. Ia fazer o quê, né? Só esperar, às vezes, quando eu abria de novo, essa pessoa já tinha perdido ali, ou não tinha Instagram, não me acompanhava, o algoritmo não entrega, né, conteúdo para todo mundo. Então eu pensei, vou fazer uma lista de espera, colocar essa galera lá para lá. Eu fechei o carrinho essa semana, há mais ou menos uns 4 dias, mas a lista de espera já tá rodando. Então já tem gente na nova lista de espera para a próxima turma. Agora, muita gente vai entrando, né, nesses próximos 2 meses. Quando eu lanço na lista de espera, todo mundo recebe, por isso que eu percebi que vende o dobro. Por exemplo, você acabou de fechar seu carrinho. Certo. Aí, você abriu já a sua lista de espera. Quanto tempo essa galera vai ficar na sua lista de espera até você abrir o seu carrinho novamente? Agora... Yes! Arrasou, tá vendo? Só respirar. Poucas pessoas saem de lá. Era um problema, assim, né, que algumas pessoas que trabalham comigo falavam, será que essas pessoas vão ficar quentes para comprar aquilo ali? Né? Depois de tanto tempo, as pessoas esfriam, saem do grupo, mas não saem. Quem tá ali na lista, é tanto que a gente vende 30% da lista de espera. Tem 100 pessoas, a gente vende 30. É uma conversão muito grande, né? Vocês sabem, trabalha na área, que geralmente é 2%, você já tá assim, ótimo lançamento. A gente vende 30%. É a galera quente mesmo. Porque a galera que tá ali, compra. E já tem o preço, já tem tudo direitinho. Ninguém faz... lá eu vou dizer o preço, quando eu for lançar. Não, já tá tudo ali, tudo certo. Então, a galera fica lá na lista de espera, não sai. Oi, Nanda, a partir da sua experiência, o que você considera que é essencial para manter a consistência nas vendas orgânicas? Porque você ficou um bom tempo nesse formato, não sei se você ainda só está vendendo no orgânico atualmente, mas os seus resultados são muito expressivos. Então, acredito que consistência foi a base aí também para você nas suas estratégias. Então, o que você acredita o que você acredita que é essencial para se manter consistente dentro desse formato orgânico? Eu acho que o conteúdo que você posta lá tem que estar sempre alinhado com aquilo que você quer vender.
Então, nunca sai muito daquele trajeto que tá dando certo. Se você tem um curso lá de alguma coisa aí, você tem que sempre fazer conteúdo daquilo ali, gerando mais interesse ainda nas pessoas, para que as pessoas queiram aquele seu produto, para resolver aquele problema delas. Então, acho que o mais consistente ali na minha audiência, no meu canal, é fazer um conteúdo nichado mais para o que eu tô vendendo. Talvez seja por isso que eu vendo tanto, assim. E até hoje você continua só no orgânico, você não roda tráfego? Continuo só no orgânico, não rodo tráfego. Eu não gosto muito dele. Cara, a melhor coisa, né? Todo é lucro, cara. Pois é. Investe R$1, é isso aí. As pessoas que gastam aí 200, 300 mil de anúncios, né? É verdade. Mas eu acho que também, claro que uma estratégia, ela complementa a outra. Uhum. Só que devido a um monte de gente que já veio aqui, mais de 400 produtores digitais, que já vieram aqui e falaram tanto de tráfego orgânico quanto de tráfego pago, eu percebo que é um padrão. O tráfego pago, ele acaba sendo um potencializador para quem já tem um orgânico muito forte, sabe? E não aquela coisa de vamos enfiar o anúncio na cara de quem nunca nem me viu, sabe? Então, eu vejo que é um potencializador. Mas se você se sente ali confortável com o orgânico e tá dando muito certo, cara, só vá continua. em frente, é exatamente isso. Olha só, hoje a gente descobriu literalmente segredos das vendas no orgânico. Eu falei Tonilda, pra né? vocês, não falei? A gente é boa mesmo. Como é que ela usou o poder do digital ao seu favor, não é mesmo? Mas, Tonilda, eu quero saber de você. O que você enxerga pro futuro da tua operação daqui pra frente? Então, o plano sempre é fortalecer o YouTube. Legal. Porque é lá onde a gente consegue vender com mais consistência, né? A gente falou aqui, eu não vendo no perpétuo, mas eu sei que se eu vendesse no perpétuo, todo dia, eu iria vender muito também, né? Porque mesmo a gente ali, no dia que não tá produzindo, no dia que não tá trabalhando, tá lá o produto sendo vendido por um conteúdo que já foi trabalhado, né? Já existe. Então, eu acho que o meu foco é sempre pensar no YouTube. Estratégias ali onde eu posso... Porque sempre no final de cada vídeo, eu faço uma chamada para a lista de espera do meu curso, mostro um pouquinho lá, coisa bem rápida, assim, 30 segundos. Aí, às vezes, eu fico testando isso, coloco no início do vídeo, coloco no meio, coloco perto do final, e eu consigo ver onde eu consigo gerar mais interesse na galera, sabe? Vou testando lá no conteúdo. Então, acho que o foco é sempre isso aqui, criar um conteúdo que dê para eu encaixar e fazer uma boa chamada para o meu produto. E sempre testando, né? Até Sempre validar testando. algo 100%. Que legal. É isso aí. Ei, Tonilda, chegamos num momento dinâmico aqui do nosso podcast. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido com você. Explica pra ela, Carol. Funciona da seguinte maneira, vamos fazer perguntas rápidas aqui pra você e com o intuito de você responder com a primeira palavra que venha na sua cabeça. Papum. Papum. Foi e Fechou? voltou. Vou começar aqui, ó. O maior erro ao tentar vender no orgânico. A primeira, vocês me dão essa colher de chá, tá? Eu acho que é com muita sede ao pote. Perfeito. Ok. Melhor dica pra construir autoridade no digital? Consistência. Boa. O que nunca pode faltar em uma boa estratégia de vendas? Confiança. Um aprendizado que transformou sua visão de negócios? Persistência. Boa. O segredo para se manter constante no orgânico? Disciplina. Uma habilidade essencial para quem quer crescer no digital? Comunicação. O tipo de conteúdo que mais gera engajamento com a sua audiência? Como enriquecer. A frequência ideal para postar conteúdo? 2 dias por semana. Legal. Passou lisa. Cara, ela passou lisíssima. Passou lisa. Tá? Esse aqui foi bom. Mas olha só, Tonilda, deixa eu te falar. Chegamos aqui ao fim, a nossa reta final aqui do podcast. E temos uma perguntinha um pouco reflexiva. E eu vou fazer ela pra você agora. O que você gostaria de ser escutado lá no teu começo do digital, que hoje você também pode estar passando pra quem tá entrando no mercado? Eu gostaria de ter escutado, ter ouvido alguém me dar o conselho de não desistir. Não desistir mesmo, né? Parece banal, né? Parece clichê e tal, mas ter foco, não desistir e também desistir no momento certo, né? Você tem que saber o momento certo de ou continuar ou parar para passar para outra coisa. É isso. Legal é isso. demais. Saber
no que desistir, né? verdade. É porque você não pode também ficar persistindo em algo que você tá vendo que não dá certo. Um Exato. exemplo, eu conheço vários canais no YouTube que não conseguem se desenvolver, né? É um conteúdo muito legal, eu assisto conteúdo, só que a galera para ali de fazer o conteúdo, não tem persistência, às vezes não monetiza em um mês, né, como todos querem, e aí desiste. Ou então passa 3 anos focando em um nicho, em uma certa comunicação que não tá dando certo e também não muda. Fica sempre assim, ó. Então acho que desistir no momento certo também é importante. Perfeito. É entender também que o YouTube, querendo ou não, ele é a longo prazo, né? É, Você tem cara, que é ter ali longo uma prazo. Tem que ter consistência, disciplina. Não Isso. pode desanimar no primeiro vídeo que você viu que flopou. É verdade. Quantos vídeos a Etonilda não flopou, não é mesmo? Quantos canais, né? Quantos É canais? verdade, olha só. Até chegar aqui e contar a sua própria história. Olha só que legal. E agora tem aquele momento doce e Esse momento a gente gostoso gosta, desse viu? podcast. Traz pra cá, por favor, meu queridão, porque chegou o momento dos nossos presentinhos KiwiFi. Temos pra você, também temos pra Maiara, que está ali atrás assistindo. Olha aí, Etonilda. Chegou pra ti a Mais- tua canequinha KiwiFi. Mais doce, né? Mais docinhos pra adocicar a vida Peguei de vocês. Ah, docica, E- meu amor. Docica. Ai, se desenterrou, hein? Olha só, é literalmente pra agradecer sua presença aqui. Muito obrigada pelos conteúdos compartilhados. Parabéns pela sua premiação de R$1 milhão Sim. faturados aqui na KiwiFi, diga. Eu vou mandar aqueles livros pra vocês. Ah, né? manda! legal! Por Passa o favor, endereço, por favor. Caixa postal. Massa. Tô Adoro receber cansada de ser presentinhos. iludida e passar endereço pra Exatamente. produtores que falam que mandam Oh, e aí? não, mas jeitinhos e Eu vou não botar aqui entrega. uma roupa Mas que eu tô eu- esperando até agora, tá? Mas eu sou conhecida lá no YouTube pela honestidade. e- Boa, Ai, eu gostamos gosto de assim, gente igual a é isso. Etonilda. Mas parabéns pela sua premiação. Quero vê-las em Dubai. Tenho certeza que isso não está longe É de verdade. acontecer com o sucesso que vocês estão aí conquistando por mérito. Então, por favor, nos mostre nas suas redes sociais. Eu vou acompanhar e vou estar vibrando junto com vocês. Daqui é só o céu é o limite. Parabéns mais uma vez. Eu tenho certeza que as pessoas aqui gostaram de você, ficaram aqui até o final e vão querer te acompanhar depois. Então deixa aí suas principais redes sociais para que eles possam lá. Tonilda, Me como é que eu ajuda aí. invisto em... Não me faz rir. Me ajuda Água aí, na boca. como ganhar dinheiro, como me enriquecer, como investir, Perfeito. não é não? É isso. Então, eu tenho o Instagram, @eitonilda, né, que só tem o Instagram, não tenho outra rede, e o YouTube, Boa. @eitonilda, bem simples. Perfeito. Easy. Vai aparecer aí na tela para vocês irem lá aprenderem a investir melhor o seu dinheiro. E para quem ficou aqui até o final, Bruninha, precisa fazer o quê agora? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like e comentem aqui os insights valiosos que vocês pegaram com a nossa queridíssima Etonilda. Comentário, então agora se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante, que você já sabe. Carol, aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast é um compromisso e é por isso que nós nos vemos lá, meus queridos. Tchau, tchau, galera! Tchau!